materiais enquanto sociedade, que a gente também possa possibilitar a todos o acesso. Você já sabe, né, que a indústria farmacêutica, por exemplo, ela não produz ou ela impede que sejam produzidos remédios que possam curar algumas doenças. Por quê? Porque ela quer ficar vendendo aquele remédio para fazer o tratamento, mas que não cura. E se curar, vai parar de vender aquele outro remédio, né? Então, existe todo um jogo de interesses dentro da indústria farmacêutica cruel, muito cruel, em termos de várias doenças. A gente às vezes não tem acesso à caixa preta, né, do negócio, mas a gente sabe que existe alguns, por exemplo, em Cuba, por exemplo, já foram comprovadas a vacina contra o câncer de pulmão, tem aquela outra doença que vai a pele, vitiligo. Tem uma outra coisa também que saiu esses dias, eu não estou lembrada agora, enfim. E a indústria farmacêutica não se interessa em fazer a produção e a reprodução desses medicamentos. Eles preferem que fique se investindo no tratamento, né, até a pessoa acabar muitas vezes, né, perdendo a vida. Então é o princípio do capitalismo, né? Não ofertar a cura, ofertar o tratamento, porque é isso que vai manter as pessoas comprando, ou o sistema comprando aquele remédio e com isso, né, possibilitando os maiores lucros dessa indústria. E por aí a gente vai, por exemplo, quem trabalha com educação especial, são tantas já adaptações, né, tecnologias assistidas, que eu não sei se mudou o nome, mas é a tecnologia assistida que se falava, né, para as pessoas surdas, para as pessoas cegas, para as pessoas com deficiência física, para as pessoas que têm deficiência múltipla. Já existem tantas adaptações, tantas tecnologias assistivas, e nós ainda não alcançamos 5% disso nas escolas públicas para os nossos alunos. Então esse conhecimento já está aí, essa produção já foi feita, e a gente não tem esse acesso. Quem que tem acesso? Quem tem condição de pagar por isso. Lembra de uma novela antiga, que a guria ficou tetraplégica? Era Aline Moraes, eu acho, né? Eu lembro, nossa, faz quanto tempo isso? Sei lá, uns 15 anos talvez, não sei, estou perdida. Mas naquela época, né, quando ela ficou tetraplégica, por ela ter uma, né, na novela, ali, vamos dizer, né, por ela ter uma condição financeira, ela, né, automaticamente já compraram um carro que ela podia, acho que ela já conseguia, ou ela conseguia de alguma forma entrar dentro do carro, ela já conseguia ir na praia, porque tinha uma cadeira que não sei o quê, enfim. Tinha todas as possibilidades de ela fazer quase tudo igualmente uma pessoa que era tetraplégica. Quer dizer, quantas adaptações já existiam, né, e quantas já se desenvolveram a partir daquilo. E nós temos hoje ainda, né, crianças que a gente recebe na escola, pensando em crianças mesmo, né, que chegam sem as menores condições, às vezes, uma criança com visão reduzida, né, também com um pouco de surdez e tudo mais. Então, é essa sociedade que está aí que produz isso, né, que produz o conhecimento, mas não possibilita que todos tenham acesso. Então, em termos materiais, em termos gerais, é isso. Agora, dentro da escola, nós podemos fazer o nosso papel e levar, enquanto professor, aquele conhecimento mais elaborado, mais rico, mais desenvolvido. E junto com isso, fazendo isso que o professor Saviani deixa escrito aqui pra gente nessa lâmina aí, né? Que a nossa luta é para fazer com que o nosso aluno aprenda, né, para além da realidade imediata, para além do senso comum, para além do achismo, para além do palpite, tá? E também manter a nossa luta enquanto professores, por, né, melhores condições de trabalho, ampliação da nossa jornada para uma jornada integral numa mesma escola, que é mais ou menos aquele modelo que eu falei para vocês, né? Alguns municípios são poucos, nós somos 5.540, eu acho, municípios no Brasil, já tentam, né, de algum modo, estender a carga horária do professor para ele ficar na mesma escola. Lá perto de Foz do Iguaçu, nós temos o município de Itaipulândia, que eles fazem a contratação do professor, e aí o professor tem uma turma de manhã, por exemplo, e à tarde ele fica na escola planejando
atendendo algum aluno que de manhã não conseguiu acompanhar, então à tarde ele vem para esse atendimento com o mesmo professor, para fazer reunião com pais, para corrigir a avaliação. Então ele tem uma jornada integral, mas ele tem uma turma só, tá? Então já seria um primeiro passo, né? Mas é muita luta para a gente conseguir isso, porque justamente a gente não tem nem estrutura física, né? Nós não temos espaço de escolas. Quando eu dei o exemplo do meu filho para vocês lá em Londres, quer dizer, a escola, nós tínhamos 5 escolas próximas de onde a gente morava. Porque numa escola não tinha mais de 200 e poucos alunos, 280 no máximo. Então é um número menor de crianças dentro da escola e funcionando um turno só, das 9 às 3h30. Claro, depois das 3h30 eles tinham, quem quisesse tinha matrícula em curso de música, de outros jogos, futsal, enfim, né, tinha umas outras atividades que daí o pai pagaria, né, por esses cursos extras. Mas, né, começaria por aí, né, a escola sendo um espaço único e não tendo 2, 3 turmas na mesma escola. Então essa luta para que a gente consiga, né, em algum momento também implementar a pedagogia histórico-crítica de sua forma integral, buscando melhores condições de trabalho, porque sem melhores condições de trabalho e valorização do magistério e da própria formação do professor, a gente também não consegue implementar uma pedagogia que exige muito estudo da gente, tá? Não só para entender a pedagogia, mas porque ela exige que a gente domine realmente os conteúdos, para que a gente realmente consiga buscar a melhor forma de ensinar aqueles conteúdos. E para isso a gente precisa pesquisar, a gente não consegue aprender tudo, né? Os conteúdos são bastante profundos, e cada ano que você trabalha, cada turma que você pega, você às vezes tem que ir ampliando metodologia, modificando algumas questões, aí pesquisando outros elementos daquele conteúdo. Então, fechando essa parte aqui para a gente entender o porquê da defesa da pedagogia histórico-crítica em relação à defesa que a herança cultural, então, né, deixada pela humanidade na sua forma mais rica, seja transmitida aos filhos e filhas da classe trabalhadora. Um dos motivos é de que nós precisamos, né, dominar o que foi produzido, né, pela humanidade. Faz parte da nossa humanidade dominar o que o ser humano produziu e avançou até o momento. Como diz o professor Saviani, eu passei aqui, tá? Nós precisamos, né, enquanto dominados, nós precisamos dominar o que o nosso dominador domina, para nós deixarmos de ser dominados. Então, se nós não entendermos para além do nosso imediato, para além do nosso grupo, para além da nossa cultura local, como que a gente vai deixar de ser dominado? Então, a gente precisa ter um conhecimento mais abrangente, um conhecimento de questões mais amplas, né? De entender essa totalidade. Entender essa totalidade não é dominar tudo, é entender o mecanismo que faz essa sociedade produzir, trabalhar, a divisão de classe, a luta de classe e assim por diante, tá? Então, é um dos objetivos. O segundo objetivo é que nós, enquanto seres humanos, os animais também têm, mas eles não têm a condição de potencializar isso. Que nós, o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro, ou dentro da psicologia a gente chama isso de sistema psíquico, né? Ou dentro de uma perspectiva mais filosófica, vai falar da nossa consciência, mas não consciência de peso da consciência, consciência em termos de compreensão dos conhecimentos, formulação de pensamento conceitual. Então nós nascemos com um aparato biológico com a condição de ter atenção, de se concentrar, de desenvolver a linguagem articulada, de ter o autocontrole da conduta, de imaginar, tá? De controlar os sentimentos e as emoções e de ser criativos, né? Mas para isso a gente precisa de conhecimento para desenvolver, tá? Eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas olham lá, aquela pessoa tem uma habilidade para bordar, ou para pintar, ou para desenhar, e você fala, nasceu com um dom. Não
tem isso, né? Se você for pesquisar com mais profundidade ou com mais detalhes, você vai perceber que de alguma forma na história dela aconteceu algo que influenciou, que fez com que ela experienciasse mais, tivesse mais estímulos e desenvolvesse aquilo. Então, nós nascemos com a condição, mas nós precisamos de conhecimento para desenvolver isso, tá? E isso nos difere dos outros animais. Alguns animais têm uma condição de desenvolver um pouquinho mais de atenção, de concentração, tanto que a gente consegue treinar eles, né? Mas para além disso, a gente não consegue ir adiante. E o ser humano tem essa condição. Então, o Vygotsky trabalha muito com isso, né? O desenvolvimento das funções psicológicas superiores do ser humano, e que a cultura, o elemento mais complexo, é que faz com que a gente desenvolva isso com mais profundidade. Então, se a gente pegar um indivíduo, ele fez lá pesquisas, por exemplo, após a Revolução Russa, no Instituto de Moscou. Ele pegou lá um indivíduo adulto que tinha frequentado a escola, né, que tinha lá acesso a conhecimentos mais sistemáticos, e adultos analfabetos. Então, a condição de compreender uma mesma situação era totalmente diferente pelas condições de cada um, né? A falta de acúmulos de elementos culturais para compreender aquela determinada situação. Quer dizer, os elementos culturais, o conhecimento, o desenvolvimento desse raciocínio, dessa interpretação, ela advém do trabalho com esses elementos mais complexos, tá? Por isso a defesa da pedagogia histórico-crítica é de você não ficar no simples, né? É você avançar sempre para o mais complexo. E aí a gente vai potencializando a nossa concentração, a nossa atenção, a nossa organização da nossa fala com o pensamento, imaginação, criatividade e tudo mais, tá? Então essa questão do inatismo, do dom, da dádiva divina, não é algo que se explica aqui pela maneira de se entender o processo de ensino e aprendizagem, que, né, é um dos pilares da pedagogia histórico-crítica, que é a pedagogia histórico-cultural, a psicologia histórico-cultural de Vygotsky e todo o pessoal. Dentro da pedagogia histórico-crítica, para a gente fechar essa parte, então o Saviani coloca: a escola existe para trabalhar a ciência, a episteme, e não para trabalhar o doxa e a sofia, que é o conhecimento do senso comum e a sabedoria popular. Ele não nega a importância da sabedoria popular e do senso comum, porque é dele que se desdobra e se busca a compreensão e se forma a ciência, né? Então a ciência, na verdade, ela supera a explicação do senso comum, supera também os conhecimentos da sabedoria popular. Eu dou exemplo para os meus alunos. Por exemplo, nós tomamos um chazinho de hortelã. A nossa avó, a nossa mãe, nós já sabemos por que é bom um chá de hortelã, né? Vai acalmar, vai te fazer relaxar, vai te fazer dormir, vai baixar as lombrigas, vai fazer sei lá o quê, né? Mas, para além dessa sabedoria popular, qual que é o componente do hortelã? Que elementos tem essa planta medicinal, né? Que elementos fazem com que dá essa ação no nosso sistema nervoso, no nosso estômago, enfim. Então, existe um conhecimento científico que explica isso. Existe um conhecimento mais complexo. Então, não basta eu falar, toma porque a minha avó falou que é bom, toma. Mas é importante a gente saber todos os outros elementos que explicam por que ele é bom e qual que é a ação dele no nosso corpo. Inclusive, para evitar que a gente tome demais algum e que possa servir daí como veneno. Porque tem muitos chás e conforme a quantidade ou o tempo que você toma, que pode acabar como que a gente fala? Como que é o nome? Vai te intoxicando. Isso, intoxicando. Então, a ciência já explica, já temos comprovações do campo da química ou do campo da farmácia, né, que trabalha com as questões das plantas, dos vegetais, da botânica e tudo mais. Então, a escola vai existir para trabalhar isso, justamente a questão de que o indivíduo não tem acesso no cotidiano, tá? Então, que bom, né, que nós temos essa condição de ter acesso à sabedoria popular, e que bom que a gente consegue entender ela para além do cotidiano, para além do utilitário.
mas com explicações e comprovações objetivas, tá? Então, quando o Saviani chama de clássico, ele usa uma categoria, um conceito de clássico, que a gente não pode vincular a dança clássica, a música clássica, no estilo que está posto dentro da arte. Saviani, ele define esse clássico pensando no oposto ao arcaico, tá? E ao mesmo tempo ele não precisa ser antônimo de moderno. O que significa isso? O que significa isso, professor? Está confuso. Significa que nós temos questões clássicas que já foram produzidas historicamente, mas que nós vamos continuar produzindo elementos históricos clássicos durante a nossa história e que irão fazer parte do currículo em algum momento. Porque clássico é tudo aquilo que resiste ao tempo, que apesar do tempo passar, ele continua sendo importante ser ensinado dentro do currículo, dentro da escola. E aqui ele dá um exemplo, por exemplo. É nesse sentido que se fala na cultura greco-romana como clássica, que Kant e Hegel são clássicos da filosofia. Victor Hugo é um clássico da literatura universal. Guimarães Rosa é um clássico da literatura brasileira. Paulo Leminski é um clássico, né, do estado paranaense e sim, do Brasil também, né? Tarsila do Amaral, Monteiro Lobato, Paulo Freire. Então, clássicos são aquelas obras que, mesmo o tempo passando, aqueles conteúdos, aqueles conhecimentos, que mesmo o tempo passando, eles não se tornam arcaicos, eles são importantes, eles continuam sendo importantes de serem ensinados, ser transmitidos para as novas gerações. Por isso que a gente continua trabalhando a questão do átomo, a questão do sistema solar, a questão do sistema do corpo humano, a questão do sistema de numeração decimal, porque são questões clássicas, são questões importantes dentro de um currículo e que se a gente tirar, vai ficar faltando algo na formação dos indivíduos, né? Então, quando o Saviani está tratando de clássico aqui, é isso que ele está falando, tá? Ele não está falando só de música clássica, de dança clássica. Ele está falando daquilo que resistiu ao tempo. E mesmo o tempo passando, ele se torna ainda necessário. Então, ele não é arcaico, né? Ele é necessário. Como o cânone também, né? Oi? Ele entra o cânone literário. Isso. Que persiste no tempo levado pelos leitores, né? No diálogo com a obra, né? Exatamente. Porque daí quando, por exemplo, você pega lá Shakespeare, né? Qual que é a importância de Shakespeare naquele momento histórico e representando aquele contexto em que ele produziu? Ou Dostoiévski na Rússia, ou quem mais? Nós temos a Jane Austen, acho que é Jane Austen, que é uma escritora inglesa, né? Então todos esses autores, eles vão se tornando fundamentais pensando na literatura, porque na obra deles aparecem elementos daquele momento histórico, econômico, né? Aquele momento cultural, e que quando a gente lê a obra deles, continua sendo relevante, né, para a gente entender aquele momento, e a gente também tem elementos importantes naquela obra que tornam ela diferente de outras. Por que, por exemplo, vamos pensar no